Olá, autorais, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um estudo mais extenso, porque eu vou falar de Plutão em Aquário. Nós precisamos entender isso, não é sobre astrologia, pura e simplesmente, mas pelas influências que nós passaremos por alguns anos. E ele entrou agora em Aquário, em março, dia 23 de março. Então, nós estamos já com o impacto dessa energia poderosa, transformadora, que é Plutão, mas também muito desafiadora. Nós precisamos, então, nos nortear para passar por esse momento da melhor forma possível. Então, eu preparei aqui uma aula, um roteiro, para que a gente possa seguir. Se você gosta de anotar, se você gosta de escrever, já pega o seu caderninho, porque é uma aulinha extensa para cada um de vocês, com todo carinho eu fiz para os meus autorais. Então vamos lá. Mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos por experiências plutonianas, que são as perdas, as mortes e as crises. Então essa energia, ela é uma energia que quando ela vem, ela ativa essas forças de perdas, de mortes e de crises, né? E aí a gente vai entender perdas como aquilo que a gente carrega e que a gente tem um certo cansaço, porque já se tornou um peso na nossa vida. Aí a gente não tem coragem de desapegar. Então Plutão vem e arranca, né? Para que você possa caminhar melhor, para que você possa entender o processo de transformação, né? Porque é início, meio e fim. Então, Plutão vem ensinar que pontuar, né, esse fim, que pode ser um fim ou uma transformação para um outro patamar, ele vem e faz. As mortes também, nós precisamos entender que serão mortes físicas, sim, mas morrer, né, para algumas coisas que também não nos acrescenta. Então a gente precisa, muitas vezes, morrer, dar um ponto final e não viver determinadas situações que nos sufocam, que nos oprimem, que nos apequenam, né? E as crises, a gente está vendo aí, começando, né, pelas crises relacionais. Esta semana, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo, nós todos fomos impactados por várias ações de crianças, né, sendo agentes de morte, né, nas escolas, quanto a professores, quanto a coleguinhas. Por quê? As crises relacionais, elas começam pequenas, mas elas têm o seu extremo caso elas sejam alimentadas. Então, a primeira crise que a gente precisa corrigir é a crise relacional. Como a gente se relacionar melhor com as pessoas, como a gente pode ouvir mais as pessoas, como a gente pode evoluir, né, usando esse artifício da audição para ajudar também as pessoas que estão próximas de nós. Então, essa energia pode vir a qualquer instante e de qualquer maneira. Tudo pode desabar. A gente vai estar diante de um ano, de um tempo, de um ano não, de alguns anos, né? Onde a gente precisa dar passos firmes, porque a qualquer momento, aquilo que não está com as suas bases, com as suas raízes, pode sim desabar. É como se o momento de dor extraísse tudo de nós. Ficamos mudos e desesperançados, momentos de dor, ódio, agonia e traição. Então todas esses sentimentos, né, são plutonianos. Quando a gente perde e a gente é como se saísse alguma coisa muito grande de dentro de nós. A gente não sabe lidar com aquilo. E aí vem o ódio, a agonia, traições e toda sorte de sentimentos que a gente precisa trabalhar. Mas pelo lado bom, né? A gente não pensa que a gente tem ódio, a gente não pensa que a gente
tem os porquês das nossas ansiedades. A gente não pensa, a gente só vai sentindo e andando para frente, né? Então, debaixo de uma energia plutoniana, é como se fosse o magma de um vulcão cheio de bolhas, assim, né? Que a gente traz nas nossas emoções. De vez em quando, puff, uma bolha explode aqui, puff, outra bolha explode ali, e a gente vai tendo a possibilidade de enxergar o tipo de sentimento que está dentro, né, do nosso magma, do nosso sangue, do nosso ser. Então, só há um jeito de enfrentar Plutão: ficar de pé diante de nós mesmos. Então, anote no seu caderninho: é tempo de ficar de pé diante de nós mesmos, para que a gente possa compreender melhor os processos humanos, os processos que vivemos. Para os renascimentos, para as coisas mudarem, é preciso sim a gente passar por experiências de perdas, ou para acabar, ou para ressignificar. Plutão é poder, ele coloca em xeque o poder. O que está apoiando o seu poder? Onde o seu poder está apoiado? Então, todas as pessoas que ocupam cargo de poder, onde está apoiado esse poder? Se for em bases rasas, se for em sentimentos ruins, se for o poder pelo poder, né, a qualquer custo, e você sentou na cadeira, pode ter certeza que a cadeira vai quebrar, porque Plutão não, ele é do submundo, e as pessoas que agem no submundo são plutonianas, da sua forma pior. E aí, esse tempo é o tempo do submundo, né? Quem andou no submundo vai vir à tona e encontrar resultados. A Plutão foi dado o submundo abaixo da Terra. Simboliza também a morte da personalidade e o nascimento da alma. Então, a nossa alma nasce do escuro, né? Do útero materno não tem luz. O nosso corpo nasce da escuridão, e a nossa alma que acompanha esse corpo, né, desde a sua gestação, vem também dessa escuridão. Plutão possui dois simbolismos: a águia atravessando o céu e a serpente enrolada nos cantos pelos escuros, prontas para atacar. Então, a águia que voa no céu são pessoas que já conhecem a energia de Plutão e não paralisam com perdas. A vida continua a seguir e elas continuam a voar, compreendendo que muitas coisas precisam ser deixadas para trás, porque carregando muitas coisas, a águia não conseguirá voar. E a serpente enrolada pelos cantos escuros é justamente para dar o bote em quem anda no seu submundo, quem anda nas negociatas, quem anda no jeitinho, quem anda fazendo corrupções, e não estou falando corrupções somente de políticos, mas corrupções nossas, as mentiras, né? O nosso jeitinho para favorecer a nossa vida e ferrar alguém. Então, essas corrupções estão em alta para que seja tudo colocado para fora. O planeta está na hora de vomitar. É um vômito social, é um vômito coletivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Ele em Aquário vai alterar as relações para evoluir e atrair pessoas de todas as espécies. Nós teremos testes de evolução. Então, que tipo de pessoas nós vamos atrair? As pessoas do submundo, as pessoas que vão vir para nos atacar, as pessoas vingativas, as pessoas de coração adoecido. Essas pessoas, nós atrairemos essas pessoas. Para quê? Para que o universo
nos coloque em prova, para que a gente possa provar que nós somos diferentes, que nós fazemos diferentes e que nós fazemos a diferença. Então não se assuste se você começar a conhecer ou identificar entre os seus, né, pessoas que andam no seu submundo. Isso vai ser colocado à tona. Ninguém vai enganar ninguém. Tudo virá do chão, das profundezas, do magma, do fundo da terra, para ser revelado. Com quem se aprofundar e com quem se desapegar, né? Então a gente precisa se aprofundar em grupos, em coletividades. A gente precisa estar caminhando juntos, de mãos dadas, formando uma tribo, formando vamos dizer assim, formando uma comunidade, né, que deseja a mesma coisa. Por exemplo, nós, a nossa comunidade dos autorais, que pensa, que raciocina, que reflete e tem dentro do seu coração as suas respostas, porque tem guiança, né? Investe na sua vida, investe no seu avanço. Então, os grupos, eles vão nos empurrar para frente, eles vão nos ajudar, porque são planetas coletivos, né? Aquário e Urano, eles falam de grupos, de amigos, de coletividades, e logicamente de todos, inclusive o mundo. Mas a gente vai andar em grupo. Quem não souber andar de mãos dadas vai ficar para trás. Então, aquelas pessoas que não sabem funcionar em grupo, que não sabem andar junto do outro, né, que vivem arrumando problemas, pessoas ogras, pessoas brucutus, né, que vivem dando coice, são pessoas que não interagem bem com pessoas. Essas pessoas vão ficar para trás, porque a coletividade vai caminhar, vai andar para frente. Com quem? Com quem souber andar de mãos dadas. Então é tempo de investir em grupos, em coletividades. A guerra também haverá entre o individualismo e o humanitarismo. Então, a gente precisa saber que esta balança, que esse eixo está na nossa frente, né? O individualismo e o humanitarismo. Então, a nossa individualidade precisa estar a serviço da humanidade. E não a humanidade está a serviço de mim. A gente precisa sair do eu para o nós. As sociedades e as estruturas de poder estão em xeque. E isso em todos os setores. Em religião, em política principalmente, né? As estruturas de poder, onde tem hierarquia, tudo isso está em xeque. Como você chegou ao poder? Foi por mérito e intenções puras, né? Ou foi por negociatas, foi para passar por cima do outro, foi a qualquer custo. Então, esse poder está em xeque. E como você se coloca diante da sua coletividade? Você quer o poder só para você ou você entende que as pessoas que precisam ser empoderadas, as pessoas que precisam conhecer, as pessoas que precisam saber das coisas e não negar conhecimento para a coletividade que você coordena? Porque se você nega e você quer o poder só para si, possivelmente grandes crises haverão. E a forma de blindar as crises é fazer com que as pessoas se empoderem, que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. O conhecimento é livre. Não manter as pessoas escravas com um pequeno núcleo do saber manipulando um grande grupo que não sabe. Isso não é plutoniano da forma positiva. E se não é, ele vai fazer balançar a árvore e vai cair muita laranja da sua árvore. Plutão, ele é o vômito do submundo para enfrentar a nova situação. Plutão destrói, aniquila, desintegra tudo que não é útil.
Então é hora da gente até desocupar o nosso armário. Aquela roupa, aquele sapato que você não usa mais de um ano, ele não faz mais parte da sua vida. Pegue aquilo que não é útil e doe, para você fazer uma ação afinada com esse tempo. Porque a gente começa sempre pelas coisas pequenas e possíveis. E aí, a partir da arrumação do nosso armário, a gente pode entender que nós também temos coisas que nos aniquila, que nos apequena, que não nos dá mais plenitude e felicidade. Então a gente precisa aprender também a desapegar, sair disso, né? Sair da opressão. Plutão nos leva a destruir também o que amamos, aquilo que foi fundamento e causa da nossa conduta. Ele destrói não só o que não serve, mas muitas coisas que nós amamos ao longo da vida, na concepção do universo e diante do nosso karma ou do nosso destino, né, aquilo chegou ao seu fim. Mas como assim? Se eu levei e amei durante tanto tempo isso ou essa pessoa, mas ele vai falar, não, agora você terá outra conduta, é preciso destruir, né? Muitas coisas vão ser abaladas, né? Ou renovar, e isso vale para todo tipo de coisa. Relação, casamento, religião, né? Pessoas que falam, mas eu vivi na igreja por 20 anos, mas agora eu não estou me sentindo mais vontade de ir. Eu me senti mal no terreiro que eu frequento, né? Mas, poxa, eu amei tanto essa casa, eu fiquei 30 anos, mas eu não quero mais. Eu, sei lá, não quero mais, eu amei mais do que fui amado, né? Então, é momento dessas pessoas realmente darem um fim até naquilo que amam. E Plutão vai trazer isso na mente, na sua mente, na minha mente e na mente de todos. O Sol, ele é o centro da nossa consciência, representa isso. E Plutão é o mais distante dos planetas, então ele é o desconhecido em nós. Então o que ele traz não está muitas vezes consciente em nós. O que ele traz está muito mais ligado ao nosso inconsciente do que ao nosso consciente. É uma viagem até os limites atuais. Ele é o limite onde cabem todos os demais. O que está mais próximo do caos, ele é o olhar transcendente. Se a gente imaginar que o Sol está aqui e que Plutão está lá, e entre esses dois pontos existem todos os outros planetas, então ele é o limite, né? O Plutão, ele vai ser o limite para que a nossa transcendência possa acontecer. O que existe além de Plutão, né? Então, o que existe além do meu submundo? O que existe além dos meus erros, daquilo que eu nego, daquilo que eu não quero tomar consciência? O que existe além? Então, isso é um tempo de transcender, né? Ir sempre além, mas visando o progresso, visando se conhecer, visando corrigir as sombras e a escuridão da nossa alma. Plutão coloca a maior parte de nós em um beco sem saída, ou seja, num determinado nível evolutivo, ficamos com poucas opções e a melhor solução é aguentar da melhor maneira que puder. Então, muitas situações virão assim, situações sem saída. Eu fiz até um vídeo, né, neste canal, como a gente se comportar num beco sem saída, numa situação que a gente não tem saída. Então, Plutão, ele vai nos colocar em algumas situações dessas. E aí, o que a gente tem que fazer? Estar de pé diante de nós mesmos, né? E aguentar da
melhor maneira que pudermos. Plutão vai nos ensinar sobre resistência aos impactos, o quanto você aguenta de impacto na vida. Ele nos torna muito fortes. A inevitabilidade, ele sempre vai evidenciar o denso, aquilo que deve ser transformado, mas é aquilo que precisa ser revisado também? Sim. Então ele vai mostrar o que precisa ser transformado e também aquilo que precisa ser revisado. Não somente aí o inevitável, né? Porque a morte é uma sentença de Deus, então é uma inevitabilidade. Então não somente a inevitabilidade de acabar ciclos e precariedades interiores, mas aquilo que guardamos em segredo e que está influindo totalmente na nossa aparência exterior, a nossa fachada, a máscara encaixada naquilo que eu desejo ocultar. Ninguém ficará de máscara. Ninguém. Plutão vai arrancar a máscara de todas as pessoas que usam, né? Que se ocultam atrás de uma máscara para ser quem não são. Então, eu até fiz um vídeo também, né, que está nesse canal, né, de 8 tipos de seres humanos que não são gente. E dentre esses seres humanos que não são gente, tá aquele que usa máscaras para esconder as suas precariedades, para esconder o seu submundo, as suas intenções ruins. Não há uma relação direta entre interno e externo, público e privado. Não é possível mudar um sem que o outro seja alterado. Então, na verdade, há uma relação direta, né? Dentro dessas polaridades, entre interno e externo. Isso vai ficar muito passeando de um para outro, né? As barreiras vão acabar. O que é interno vai vir para fora, o que é externo vai ser absorvido, né? O público e o privado também vai passear, o que é meu e o que é coletivo, o que é do outro. Isso também, esses limites, essas barreiras estão aí abaixadas para que esse fluxo aconteça. Então você imagina o que você tem dentro de você, que tinha um filtro, uma barreira, né? E que agora essa barreira não existe mais. Então vai vir para fora. Então, máscaras, tudo isso vai cair, né? E vai ser um tempo de muitas decepções, porque nós convivemos com pessoas muitas vezes durante anos e a gente não sabe que está por trás de uma máscara. A parte positiva do homem não se manifesta até o momento em que ele aprenda a refinar a sua parte negativa. Mas se o homem entra no confronto sem estar preparado, sucumbe ao animal que está dentro de si. Então, esse é o teste. Nós vamos atrair pessoas e situações plutonianas do submundo, pessoas com máscaras, pessoas odiosas, pessoas com sentimentos ruins. Esse é o teste, porque nós precisamos, nesse momento, mostrar a nossa parte positiva. Senão, a gente vai sucumbir ao animal que está dentro de nós. Ou nós atingimos o outro nível, ou o cão vai nos devorar. E aí tem aquele mito, que eu não vou falar, que a aula já está longa, tem 24 minutos, né? Do Cérbero, que era um cão de 3 cabeças, que devorava, né, o cérebro das pessoas. Então, nós precisamos atingir um outro nível, ou o nosso animal, o nosso cão, vai nos devorar. Porque diante dos desafios plutonianos, o que vai acontecer? Ou eu ajo com o meu melhor, ou eu ataco e boto para fora o meu animal, o meu cão, para morder, para rosnar, para delimitar território. E dessa forma eu estou perdendo o aprendizado e mostrando ao universo que eu não consegui sair do lugar ainda. Então Plutão dispõe da mais poderosa energia para a coletividade melhorar. É compreender que a nossa força vital
faz parte de um todo maior. Isso tem que ser vivido. A gente precisa buscar viver de mãos dadas e em coletividade, né? Ele é a mais poderosa energia para uma coletividade melhorar. Por isso, ele tem uma força de impacto muito grande para que atinja muitas pessoas, para que atinja aquela coletividade. Porque quando né, de uma coletividade se coloca de uma forma não muito ética, né? Aí o que acontece? A coletividade, ou ela dá as mãos para ensinar, né, para ajudar aquele ente a corrigir, né, ou ela ataca aquele ente. Então, existe também, porque é uma energia tão grande que uma ação plutoniana afeta muitas pessoas. E aí, isso vai causar grandes problemas. Mas Plutão também, né, com todo esse poder, com toda esse balanço, né, esse terremoto que ele traz, ele tem o poder da cura, né? Ele cura o psíquico e o psíquico cura a matéria. Talvez a energia cósmica seja a única cura dos problemas insolúveis que a humanidade enfrenta. Então a gente precisa nos conectar com o divino, nos conectar com o sagrado, para que a nossa humanidade, que a humanidade sou eu e todos os outros, né, começa sempre na gente. Então a gente precisa nos curar para que aquelas pessoas que estão próximas de nós vejam e tenham a possibilidade de cura também. Então são testes difíceis, né? Na era de Aquário, né, muitos falam que será a era do Messias, né? Algumas religiões estão esperando o Messias voltar, né, e acordar todos os mortos e fazer o julgamento final. Mas as pessoas místicas, espiritualistas, e também que leem esse mesmo livro, essa mesma Bíblia, entendem de outra forma, né? A era do Messias não vai aparecer uma pessoa, né, que referencie ou que ele possa salvar todos nós. A era do Messias é a era onde cada um de nós é um Messias. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser um Messias. Não pregando o evangelho, não gritando na rua, né? Mas através da sua prática de conduta, né? Da sua guiança, da sua autoralidade, ser exemplo para a vida de alguém. Ser uma forma de inspiração para que as pessoas possam olhar para você e ver que é bom sim caminhar na luz, é bom sim fazer o bem, é bom sim ser uma pessoa melhor a cada dia, é bom investir em nós para que a gente possa avançar. Então, nós somos o Messias, não haverá um Messias. Cada um de nós é um Messias. A era de Aquário é essa era, quando a humanidade, pessoa por pessoa, se corrigir. Então, toda a humanidade estará corrigida. Então, tem que começar em algum lugar. Onde vai começar? Em mim e em você. Não haverá um Salvador. A nova era, o novo mundo, será composto de pessoas que não desejam pular etapas, e sim abraçam a autoria das suas vidas. As forças coletivas nos influenciam, estejamos ou não conscientes delas. Elas que darão a nossa possibilidade de ir mais além. Então, a era do Messias é para quem não deseja pular etapas. Quem abraça o seu processo de crescimento e vai para que possa ser essa pessoa melhor no mundo. Essa é a era de Aquário. Essa é a era que Plutão sinaliza para nós. E é isso que nós precisamos alcançar.
Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco da complexidade de Plutão. Ele é um planeta muito necessário, maravilhoso, porque nós só chegamos até aqui porque tivemos trânsitos muito fortes de Plutão ao longo da história, né? E este será, porque são novas correções das nossas dores, das nossas corrupções, dos nossos erros. Eu espero ter contribuído de alguma forma, foi uma aula um pouco longa, mas eu vou começar a falar um pouco de astrologia, de tarô, para que a gente possa, dentro desse canal, né, encontrar muitas tradições, porque na verdade todas elas se juntam, elas caminham de mãos dadas, como Plutão orienta, caminhar em grupo, de mãos dadas, sem atacar o outro. E é assim que os autorais vão caminhar. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Ativem aí o sininho, porque muito conteúdo nós vamos colocar. Já colocamos e iremos colocar. Dê o seu like para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. E assim você está contribuindo, fazendo a sua parte para que pessoas tenham um conhecimento maior e mais ampliado, né, sobre alguns assuntos. Ou pelo menos reflitam sobre algumas coisas que são necessárias refletir. Até a próxima aula.